tem uma capacidade, por tudo que conhece de Corinthians, para dar opiniões muito relevantes para a gente. Eu vou só jogar para os comentaristas, qualquer coisa você inclusive chama. Eu sei que há outras demandas aqui na casa, mas fica só um pouquinho com a gente. Mauro, Djalma, Renato, boa, Renato e Breiler. Eu sei que para o nosso diretor vai ser até difícil, vai virar um tabuleiro de xadrez com tanto quadradinho, então a gente vai revezando com as vozes também. Ontem, eu vou começar com o Breiler, Renato, Djalma, Mauro e Ortega, fiquem à vontade. Eu dei a minha opinião, os caras me mataram em hashtag, porque eu falei, eu no lugar do Renato não aceitaria. Porque eu entendo que nesse momento, até por ele ter feito o trabalho do Grêmio bem avaliado, ele é o cara que em qualquer dispensa vai estar meio na primeira fila. E não me parece ser a melhor primeira fila neste momento Corinthians. Eu acho o Corinthians gigante, eu não acho o Renato maior que o Corinthians. Eu tô pensando como, é o que eu falei. Claro, se ele tiver plano de longo prazo, a reformulação do Corinthians esbarrar nele, a gente sabe que isso dura até a página 3. Um mês ruim o cara é demitido. Então por isso que eu pensei isso. Não falo que o Renato é maior. Pensando que hoje Breiler e Renato estão aqui, Djalma também não estavam ontem, quero ouvi-los. Também na perspectiva do Corinthians, no lugar do Corinthians é o Renato que vocês abraçariam? Tentem fazer esse caminho de mão dupla, começando contigo, Breiler Pires. Felipe, concordo com você. Eu acredito que o Renato, e até vou além, você falou que o Renato não é maior que o Corinthians, e de fato não é mesmo. Mas no mercado, o Renato tem um tamanho maior que o Corinthians hoje. Por quê? Há pouco tempo, o Renato foi sondado pelo Flamengo. Há pouco tempo, o Renato foi sondado pelo Atlético. 2 times com investimento maior, com elencos mais fartos. Então, o Renato pode olhar para essa prateleira de times. Hoje, o Corinthians, para ele, representaria um passo atrás na carreira. E aí não estou dizendo sobre tradição. É óbvio que isso aí o Corinthians tem, um peso da camisa, mas avaliando com o que ele chega, o cenário imediato, o Renato pega uma missão muito mais complicada, um ambiente diferente. No Grêmio, o Renato só ficou quase 5 anos porque é o maior ídolo da história do clube. Se não fosse, teria caído antes. E muito por resiliência da diretoria do Grêmio, que bancou o Renato em vários momentos, que até o próprio torcedor pedia a saída dele. É louvável que um clube dê quase 5 anos para um treinador, mas o Renato também cometeu muitas falhas, teve muitos erros à frente do Grêmio. Em outros clubes, esses erros não seriam perdoados como foram no Grêmio. Um deles, por exemplo, a ideia de que o Renato recupera qualquer jogador. O Renato não recupera qualquer jogador. Isso aconteceu com alguns casos, como o Cortez, por exemplo, na lateral esquerda, o próprio Léo Moura, que chegou e jogou bem por alguns momentos, mas com outros não deu certo, Diego Tardelli, Marinho. Então tem vários nomes também que o Renato pediu, o Renato bancou e não deu certo. Então é uma esperança muito grande e até certo ponto eu não sei o que o Renato pode entregar de imediato para esse Corinthians. E é um Corinthians que tem uma dívida de quase R$1 bilhão. Se a gente comparar, por exemplo, com um clube quase do mesmo porte, o Vasco, que tem uma dívida semelhante. O Vasco precisou reduzir sua folha salarial para R$4 milhões no ano passado ainda, quando jogava na Série A. O Corinthians conseguiu reduzir de 14 para 13. Então, para uma dívida desse tamanho, por mais que a receita do Corinthians seja maior que a do Vasco, ainda tem margem de redução. E aí você contrata um Renato que tem um salário altíssimo, fora da realidade do clube hoje, teria que fazer um sacrifício financeiro e ainda prometendo jogadores, prometendo um projeto. Esse projeto só vai acontecer daqui 2, 3 anos, e até lá a gente não sabe se o Renato vai ser o técnico do Corinthians. Acho muito arriscado para o Corinthians e para o Renato. E aí, Renato Rodrigues? Então, cara, é complicado, porque eu, por exemplo, eu tenho uma visão totalmente diferente com relação ao Renato, não seria a minha escolha. Acho que os nomes que o Corinthians tá na mesa aí mostra a falta de criatividade do clube. Além do Renato, você vê o Dorival, que é um cara que eu acho que tem conhecimento, tem alguns bons trabalhos, mas que não emplacou tão bem nas suas últimas oportunidades. O Silvinho é um cara que conheço, trabalhei com ele lá no dia a dia, um cara que
tem qualidade, que tem conhecimento, mas tem pouca experiência. Se fala no Carille, que é um cara que, o Corinthians rompeu com a ideia para trazer o Thiago Nunes e vai retomar. Então me incomoda um pouco essa falta de criatividade da diretoria do Corinthians. Por que não olhar de fato para o mercado e buscar alguém fora? E assim, tem vários nomes na América do Sul despontando, não vou falar de um só, tem de vários estilos. Tem o Osório que tá parado, tá para acertar com o Deportivo Cali. Tem o Heinz na Argentina, tem o BKSS. De verdade, eu olho para o Renato, acho que ele tem muito mérito no trabalho do Grêmio, só que eu acho que o trabalho dele foi potencializado lá por conta da identificação. As 2 últimas temporadas do Renato no Grêmio, se fosse qualquer outro treinador, não teria durado 6 meses. O time do Grêmio jogou um futebol muito ruim nos 2 últimos anos. Teve alguns momentos que dava uma disparada no Brasileiro, que chegava forte nas Copas. Nesse sentido, o Renato consegue mobilizar muito bem o elenco. Mas era um time que você via que tinha fragilidade de ideias, realmente. Era um time que estruturalmente já não estava funcionando há muito tempo. E até a falácia de que o time do Renato gosta da bola, que é um time ofensivo, isso foi caindo por terra nos últimos anos. Ficou muito claro que o jogo do Grêmio nos últimos 2 anos é jogo mais direto, bola principalmente no Diego Souza, que é um cara que retém a bola no ataque e velocidade dos pontas. Já não é aquele time associativo. Eu acho que ele fez uma transição muito ruim vamos dizer assim, de trabalhos. Ele foi perdendo os jogadores e não conseguiu continuar mantendo uma identidade de time. Acho um cara caro. Me incomoda o fato de ele negar conteúdo, dele negar conhecimento, apesar de eu achar que ele tem, de ter certeza que ele tem, porque a vivência dele é muito importante, mas me incomoda muito o fato dele, às vezes, largar o treino na mão do auxiliar, vai para uma viagem com o time reserva, eu não vou, chega na coletiva, é culpa de todo mundo, menos dele quando o Grêmio perde, quando o Grêmio ganha é o melhor futebol do Brasil. Lá ele dominava a narrativa pelo ídolo que ele é, por tudo que ele construiu no Grêmio, e lá o que ele falava era lei, e acabou. Você não via ninguém questionando ele. Eu tenho dificuldade para ver ele nesse cenário. Um pós-jogo, se você for pegar as 2 coletivas de pós-jogo, Abel Ferreira e Grêmio depois da Copa do Brasil, é sério, é de se envergonhar, porque um treinador fala especificamente do jogo, faz uma leitura da partida, faz uma leitura das características de tudo, e o outro só reclama, só fala da arbitragem, que não fui eu, que foi outro, enfim. Eu particularmente não gosto do perfil, acho que o Corinthians nesse momento precisava ser um pouco mais criativo, porque realmente no mercado interno tá difícil, e não tá só difícil pro Corinthians, eu acho que mais difícil que mandar embora hoje é você pensar em quem vai vir no lugar, porque você vai ter que buscar. O Palmeiras foi buscar o cara que tava na Grécia, São Paulo foi buscar o cara que tava na Defesa e Justiça, entendeu? Então o próprio Flamengo foi buscar o Jorge Jesus quando ninguém esperava. Então agora é o momento de você realmente escanear o mercado. Eu sei o quanto é difícil trazer um gringo para cá agora, num calendário louco que você não treina, mas eu preferiria ver isso do que ver mais do mesmo. Eu de verdade acho que o Renato tem seus méritos, tem suas qualidades, é um cara que na gestão ali é muito bom, porque entende, sabe como tirar dos caras, sabe como colocar os caras para cima, mas falta conteúdo nos times dele, pelo menos para mim. Eu acho que vou ser trucidado por todo mundo, acho que a maioria das pessoas discordam de mim, mas não era o nome que eu buscaria, não. Até ontem eu achei que ele não vinha, Renato. Eu achava que ele não vinha, Djalma, até ontem, porque o Corinthians não tem dinheiro para isso e o Renato não ia querer agora se reencontrar com o Luan e esse elenco, não. Eu falei, não vai pegar esse Corinthians e o Corinthians também não vai pagar por ele. Mas eu tô mudando de ideia. Tô achando que com esse apoio... Eu acho que pode dar liga, viu, Mauro? Eu também... Porque o Flamengo hoje não tem nenhuma chance, eu não tô vendo uma chance tão clara do Rogério sair. E ele rejeitou o Atlético. Pra onde que ele vai, assim, nesse momento, se ele quiser trabalhar mesmo? No Palmeiras, o Abel tá super bem, pra ganhar mais. Pegar mais do que no Grêmio, né? Essa coisa da grana, eu acho ela bem relativa, Renato. É o seguinte, você fala assim, puxa, ele ganha muito, etc, ok, tá fora do padrão que o Corinthians poderia pagar. Mas eu acho que pode ser, por causa dessa vontade do torcedor, que a diretoria pense o seguinte, ao invés de contratar 2 bons jogadores ou até ótimos, nós vamos contratar o Renato. Talvez a diretoria entenda que a resposta melhor para dar para a torcida é dizer, olha,
que nós temos aqui para gastar, nós vamos gastar com o Renato. E ele vai tentar fazer um time aqui competitivo com o apoio de vocês, torcedor, você está pedindo. Então, assim, difícil a gente falar que o Corinthians não tem dinheiro também. Não é assim. Dá para pagá-lo. Não dá para pagá-lo e contratar. Então, na hora de sentar com ele nessa conversa de projeto, falar, não, Renato, tudo bem, eu vou te pagar o que você ganhava no Grêmio e também vou te trazer mais 5 caras aqui, ok? Isso não vai dar para conversar. Eles vão pedir que o Renato peça um pouco menos, ok? E vão argumentar. E aí eu tô imaginando essa conversa, parece que a de hoje demorou umas 5 horas. Eu fui ao dentista hoje à tarde, depois de muito tempo, e me encontrei com um jogador corintiano lá. Tivemos 20 minutos de conversa e foi legal, não vou identificá-lo aqui, mas enfim, jogador titular, que está lá há bastante tempo. E eu falei, mas e aí, vocês estão esperando pelo Renato? Ele falou, olha, a conversa está rolando lá, mas a gente do grupo não acredita que ele vá não. Pelo salário, o Corinthians não vai pagar, ele vai largar o Rio para vir para cá, nosso time não está em alta, né? Ele ainda falou isso. Mas mesmo ouvindo isso do jogador, que na verdade eles não vão ser consultados, eu estou imaginando a conversa lá como foi longa, né? Não foi com o Renato, foi com o procurador dele, etc. Mas o Corinthians deve ter usado vários argumentos, né? Talvez até aquele de que Luxemburgo saiu de lá para a seleção, Parreira saiu de lá para a seleção, Mano Menezes saiu de lá para a seleção, Tite saiu de lá para a seleção. Quem sabe, Renato, se você fizer um bom trabalho aqui, você não vai ser o próximo da seleção. Só que do outro lado tem um cara muito bom de conversa, o Djalma conhece bem o Renato, eu imagino, que também é bom de conversa. Fala, mas o Tite foi porque tinha time bom, ganhou título, o Mano tinha, o Parreira, o Luxemburgo foi campeão em 98, ninguém saiu da baixa para ir para a seleção, os times estavam bombando, que me dar na mão, né? Mas, ô Mauro, o Renato, quando ele chegou no Grêmio, o cenário não era o cenário do Grêmio de hoje. Ele chegou num Grêmio também muito mal, cheio de problemas, e ele foi aos poucos conseguindo montar esse elenco que no final, por méritos, né, se tornou campeão da Libertadores, ganhou muitos títulos, e até quando o Renato dizia, Renato Rodrigues, quando o Renato dizia que ele às vezes não vai no jogo, mas isso foi tudo direito adquirido do que ele fez lá no Grêmio. Porque mesmo com a história dele de jogador, se ele não tivesse feito o que ele fez de trabalho no Grêmio, nem no Grêmio ele teria esse tipo não é mordomia, mas uma facilidade maior que em outro clube, de repente vai ser difícil no momento que chegar. Mas a partir do momento que você vai mostrando o seu trabalho e vai conseguindo conquistar como ele conquistou, você vai ter esse respaldo todo. E mais, eu ainda digo mais, o Renato, ele é um profissional e ele não quer treinar nenhuma equipe fora do Brasil. As equipes aqui dentro do Brasil, que se você for falar hoje, é Palmeiras e Flamengo, né, que são as que têm um excelente elenco, têm condições financeiras. É difícil dele assumir essas equipes de hoje. Então o que ele vai fazer? Vai ficar sem trabalhar? O Corinthians é um time, um clube da imensidão, ele tem uma história, então ele pode começar um novo trabalho sim, eu não vejo nada normal nisso, num grande clube como o Corinthians, e fazer, de repente, o mesmo trabalho que ele fez lá no Grêmio. Ele não começou no Grêmio, esse Grêmio que está aí hoje, estruturado, uma boa equipe, contratou jogadores, muitos jogadores sim, desacreditados, que deram certo e conquistaram. Então, de repente, esse cenário hoje do Corinthians de dificuldade financeira, ele pode se enquadrar muito bem nisso e também entender o lado financeiro do Corinthians, que não vai ser o que ele ganhava no Grêmio, até porque o que ele ganhava no Grêmio foi em função do que ele fez no Grêmio. Quando ele chegou, também não ganhava isso. Então ele deve reconhecer que ele tem que mostrar também tudo de novo para reconquistar a parte financeira e entender o momento do clube também. Felipe. O Djalma tocou num ponto importante. Deixa eu só voltar para Ortega, pessoal. Ortega, eu acho que tem você é o mais indicado para responder um feeling que eu... Fique à vontade para falar também sobre essas coisas, mas um elemento que eu trago para você, a hashtag na veia é o que você falou. A torcida do Corinthians comprou ideia. O Poi aqui falando, o Renato Gaúcho é a cara do Corinthians, a torcida compra. E aí eu te pergunto, me parece que a diretoria do Corinthians tá lascada.
Porque o sarrafo na discussão do Renato Gaúcho aqui, e se não dá certo? Não dá, ó, baixei o Zé da Quitanda aqui, pô, o cara é bom, planilha do cara. A diretoria está muito amarrada. Você vê dessa forma, caso não acerte com o Renato Gaúcho e aparece um outro ali, até cara bom, a torcida, não importa o desfecho, vai torcer o nariz? Não, com certeza, isso já está acontecendo, Felipe. Só antes eu gostaria só de reforçar a informação que a gente trouxe no começo. Na verdade, nessa conversa não foi oferecido ao Renato reforços, contratações e nem um salário alto. A informação é justamente o contrário disso, né? Então é importante a gente colocar a informação correta, que o Corinthians jogou limpo com o empresário do Renato, que num primeiro momento, a curto prazo, com reforços pontuais que o